quero tão somente dizer da minha gratidão e da minha alegria de estar aqui compondo essa mesa, com essa figura tão importante para a cidade de São Paulo, e por que não dizer para o Brasil, e por que não dizer para a humanidade, que é o Padre Júlio Lancelotti, a quem logo no início eu peço uma calorosa salva de palmas. Obrigado. Agradecer a presença também muito afetuosa do professor Wagner Belmonte. Palmas para o Wagner. O Padre Júlio Lancelotti foi ordenado sacerdote em 1985, vigário episcopal para o povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo. É doutor honoris causa pela PUC de São Paulo e recebeu no Rio de Janeiro o prêmio Alceu Amoroso Lima, das mãos do reitor da Universidade Cândido Mendes. Formado em Pedagogia e Teologia, foi professor primário e universitário e trabalhou no Serviço Social de Menores, que se transformou na Secretaria Municipal de Assistência Social. Participou de toda a fundação da Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo e dos grupos da Pastoral da Criança e colaborou na formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Fundou a Casa Vida 1 e 2 para acolher crianças portadoras do vírus HIV. Como vigário episcopal do povo de rua da Arquidiocese de São Paulo, ele está à frente de vários projetos municipais de atendimento à população carente. Com o tema Comunicação e Superação da Violência, temos o prazer de receber na FAPCON e de passar a palavra ao Padre Júlio Lancelotti. Boa noite. Eu agradeço muito estar aqui, só que queria pedir, já que vocês disseram para ficar à vontade, eu não fico muito à vontade aqui em cima, atrás da mesa. Eu me sinto mais à vontade se eu descer e puder enxergar vocês, porque não sei se é meu problema de visão ou a luz também, eu não consigo enxergá-los bem. É um momento bastante difícil que nós estamos vivendo, onde o conservadorismo, onde a intolerância estão chegando a um nível agudo. E parece que, de repente, todos aqueles grupos mais violentos, conservadores e raivosos perderam completamente qualquer limite e, poderíamos dizer, saíram do armário mesmo e não tem mais medo. Então, nós estamos vivendo um pico da violência militar, do genocídio da juventude e principalmente da juventude negra periférica, uma intolerância imensa à população de rua, uma aguda homofobia, uma aguda LGBTfobia. Dentro desse tema, eu tenho pensado muito, desde que me convidaram para estar aqui hoje, essa questão da comunicação e da superação da violência. O nosso sistema capitalista, neoliberal, socioeconômico e político, ele é por si só violento. Ele supõe e pressupõe a violência como um elemento. A violência, a tortura, a forma de negar a vida das pessoas. Nós estamos vivendo isso de maneira aguda, por exemplo, com a população em situação de rua. A população em situação de rua aumenta muito. E na mesma proporção que aumenta, vocês veem moradores de rua? Vocês veem? Vocês percebem que aumenta? Muitos dizem para mim, você trabalha com os moradores de rua? Eu falo, não, eu convivo com eles. Eu não trabalho com moradores de rua, eu convivo com moradores de rua. O meu relacionamento com eles é de convivência, não de trabalho. Eu convivo com os moradores de rua. E convivendo com eles, a gente vai sofrendo junto, numa troca, num desafio, num conflito, num confronto, em situações que são as situações da vida. E até quando a CNBB pensou a campanha da fraternidade sobre a superação de todas as formas de violência,
eu escrevi de volta dizendo, olha, eu não estou com muita saúde para viajar, estou me sentindo muito cansado. Se vocês veem assim, a minha psoríase está atacadíssima, de tanta tensão que eu tenho vivido nesses últimos tempos. Mas isso, eu disse, eu não me sinto animado de ir, porque me questiona muito. Há como superar a violência? Num sistema que é violento, no qual a população de rua que aumenta tanto faz parte da lógica desse sistema. A população de rua, por exemplo, disparou em Washington. São mais de 20 mil pessoas nas ruas de Washington, a capital do império. Em Nova York, são 60 mil. Em Los Angeles, 40 mil. Há um aumento imenso da população de rua em Paris. Em Roma, onde o Papa até abriu alguns serviços para a população de rua. A única capital da Europa que diminuiu a população de rua foi Lisboa, porque investiu na resposta de moradias. Não se supera a violência sem liberdade, sem autonomia. Esse nosso sistema não é um sistema que respeite a autonomia e a liberdade das pessoas. Um grande teólogo, que tinha um pouco de dificuldade na comunicação, mas foi meu professor, muito querido, o padre Comblan, é um dos pensadores cristãos que mais influenciou meu pensamento, e ele dizia, o padre Comblan, de que não há liberdade se você não tem possibilidade de fazer escolhas. Se você não pode escolher nada, você não tem liberdade. Uma pessoa que não tem a liberdade de escolher a hora que acorda e a hora que vai dormir, que não tem a liberdade de escolher o que vai comer, que não tem a liberdade de se informar pelo meio que pode se informar. Tudo é determinado, tudo. Não sobra espaço para nada. Como é que essa pessoa vai superar a estrutura de violência se o dia inteiro ela ouve, ô lixo, o que você está fazendo aqui? Você vai ficar aqui ainda, lixo? Hoje um irmão de rua estava dizendo para mim, eu estava sentado lá naquela parte do bairro, lá do Alto da Moca, e o PM falou para mim, você não pode ficar aqui, você não é digno de ficar aqui, se manda daqui. E disse, se você sentar aqui, eu vou jogar água quente em você. Porque se juntam esses grupos, tanto da Polícia Militar, quanto da Guarda Civil Metropolitana, das subprefeituras, da Inova. Vocês viram aquele filminho que fizeram lá na Cracolândia, jogando água em cima daquele morador de rua na Cracolândia? Há uma articulação muito forte que torna a vida sufocada. Até quando nós conseguimos viver no sufoco? Nós temos que buscar brechas para não perder a esperança. Temos que buscar brechas. Vocês nas áreas que vão atuar, no caminho que vão fazendo, têm que descobrir brechas. Eu não era tão comportado assim na idade de vocês. Contestem! Não aceitem tudo pronto. Se rebelem. Perguntem o porquê. Resista. Se junte. A gente tem que aprender a resistir. Nós não podemos ter medo da contestação. Não faz. É verdade. Olha, eu sei bem isso. Eu sei bem o que é sofrer isso. Muita gente pergunta para mim, como é que você aguenta? Como é que você fica e aguenta tantas coisas? A gente tem que resistir. É resistir. E ver, refletir, não ser só, conversar, refletir, ver o que é que nós estamos buscando. Hoje eu li um texto bonito de um
dos grandes teólogos, o Javier Picazza, ele diz, Jesus era um transgressor, e ele transgrediu o direito de Roma e a religião de Jerusalém. Por isso que ele foi morto, assassinado, executado da maneira mais vil e humilhante que um ser humano pode ser. Por isso que eu me incomodo quando as pessoas falam para mim, sucesso. Sabe o que é duro na vida? A gente saber, e há um escritor que diz isso, que a nossa luta é uma luta inglória. Quem está do lado dos pobres e dos odiados, será odiado também. Eu lembro muito um dia que eu celebrei a missa num presídio, e as presas falaram para mim, cuidado, padre, todo mundo nos odeia, e odeia quem gosta de nós também. É verdade. Você sentir, muitas vezes, e isso é uma questão de comunicação, como superar a solidão, como superar o amargor, como superar a frustração, como superar o ferimento, como é que eu lido com isso e como é que eu comunico isso, como é que a comunicação se dá, como é que a comunicação nos ajuda a resistir. O que mais me causa tristeza é ver a opressão que fazem contra os irmãos de rua. E perguntam para eles, vocês são da turma do padre? E aí bate mais. Porque eles querem fazer o quê? Que eles desistam. Mas eles chegam mesmo feridos e vêm me procurar, e vêm conversar. Mas eu aprendi uma senha para conviver com a população de rua. É o olhar. É o melhor instrumento de comunicação, o maior meio de comunicação que nós temos. O Jean Paul Sartre diz que o olhar precede os olhos. É bonito isso, né? Você olhar para o irmão de rua, ele imediatamente responde. Façam a experiência. Mesmo que a resposta não seja a que você espera. Mesmo que a resposta seja uma rejeição. Mesmo que a resposta seja um pedido. Mas se você olhar, e não é um olhar de nojo nem de medo, mas é um olhar que comunica, você tem resposta. Na minha experiência, a resposta ao olhar é imediata. Quem ama, lê os olhos da pessoa amada. Nós temos que aprender a ler os olhos das pessoas, o olhar das pessoas. Mesmo quando o olhar é de indiferença, é agressivo, é duro. É interessante o desacerto de uma comunicação desumana. Porque quanto mais esses que os oprimem falam contra mim, mais me avalizam para eles. Porque se essa turma que bate neles falasse bem de mim, eles iam dizer, então entramos num barco furado. Mas quanto mais eles me xingam, mais eles falam, ele é nosso amigo mesmo. Porque aquele que os oprime é aquele que oprime quem os ama. Então eu queria pedir muito a vocês essa atenção. O olhar é o nosso primeiro meio de comunicação. Nós temos que saber perceber o olhar das pessoas. Quem de nós esquece um olhar amoroso? Até esses dias eu vi no Face, estava escrito assim, você tem que encontrar um namorado que te olhe do jeito que o Maia olha para o Dória. E aí na foto estava mais... Tem tido muito, aparece muito isso na internet, vocês já viram? Você tem que encontrar alguém que te olhe do mesmo jeito que como é Rodrigo Maia? Que o Rodrigo Maia olha para o Dória. E aí você vê a foto, está encantado. Não.
Essa é a parte do deboche. Mas ninguém esquece um olhar amoroso. É impossível. E quem tem os olhos opacos não comunica nada. Você precisa ter essa capacidade de captar. De captar. Tudo isso alimenta para resistir. Muitas vezes, alguns jornalistas ou outros que estão pesquisando dizem, como é que aguenta? Como é possível aguentar? É duro você só perder, mas também eu não quero ganhar. Eu sei que na luta que nós estamos, é uma luta de quem vai perder, mas que não vai deixar de lutar. Não acredito, e aí posso ser excomungado até por isso, mas não acredito em certas falácias como pacifismo, nem como cultura de paz. Isso é uma bela imagem para disfarçar a cultura da violência que nós vivemos. A violência que está entranhada no sistema da meritocracia. É tudo o contrário do cristianismo. É muito difícil entrar na nossa cabeça a gratuidade. Uma das formas que nós temos de resistir é lutar contra todo tipo de moralismo. Muita gente se assusta quando chega lá na paróquia e vê que até ontem uma mulher trans é que me ajudava lá na paróquia a organizar as coisas para partilhar com os moradores de rua. O moralismo é muito interiorizado e está muito presente. Como superar uma comunicação que supere e enfrente e brigue com a homofobia, com todo tipo de fobia. E a violência que se faz contra mulheres e homens trans. Então, há muitas frentes que nós podemos ir percebendo nessa área mais específica ou geral da comunicação, de como comunicar que você enfrenta e não vivencia discriminação, preconceito, criminalização. A comunicação não pode empacotar a nossa forma de pensar. Como que a comunicação pode nos libertar o pensamento? Nos ajudar a ter um pensamento novo. Nós falamos muito de criatividade. A criatividade ficou como que um instrumento do pragmatismo. Criatividade para produzir. Mas nós temos que encontrar a criatividade para questionar. A criatividade para resistir. A criatividade para transgredir. Na convivência que durante muito tempo tive com as crianças com HIV e AIDS, entre as várias, uma que marcou muito a minha vida é uma menininha negra que o pai tinha sido morto em 1992 no Carandiru e ela não conheceu, ficou sem família, tinha HIV, morreu vítima do HIV, com câncer também. E eu dizia para ela que ela era uma princesa etíope, porque ela tinha um biotipo etíope. Eu falei, você é descendente da rainha Candace, da Etiópia. Você é uma princesa etíope. Quando chegava alguém lá, ela dizia assim, fala quem eu sou. Eu dizia que a Mislene é uma princesa etíope. A Mislene, para mim, sempre foi a imagem de Deus. Mulher, criança, abandonada, negra e com AIDS. Se o Deus que Jesus
nos revelou e nos comunicou é um que se identifica com os oprimidos. Para mim, Deus é mulher, criança, negra e tem AIDS. Essa é a imagem de Deus. Eu dizia, a mislênia é minha heresia. Porque na época, o Bento XVI era o cardeal Ratzinger. Eu dizia, se o cardeal Ratzinger souber que eu digo isso, eu estou frito. Mas ela me comunicava a presença de Deus. Na fragilidade, na impossibilidade. E isso que é o grande desafio, que tira de nós qualquer outra coisa que nos agita, para quem sabe nos comunicar serenidade, mesmo na tempestade. A fragilidade. Nós não gostamos de comunicar a fragilidade. Por isso, às vezes, temos tanto medo do amor, porque o amor nos fragiliza. O amor nos torna vulneráveis, e nós não queremos ser vulneráveis. Aceitar que se a nossa opção é o caminho pelos que mais sofrem, pelos pequenos, pelos fracos, é um caminho que nos assemelha e nos faz enfrentar os mesmos desafios. Nós temos muito medo do conflito. E queremos conciliar aquilo que não é conciliável. Quem quer abrir mão de privilégios? Quem aceita abrir mão de privilégios? Está aí a questão dos privilégios do judiciário. Me xingaram tanto porque eu falei isso e teve um vídeo que ficou rodando aí porque eu critiquei essa questão de privilégios. E privilégios que estão no judiciário, no Ministério Público, que estão na igreja também, e em todo lugar hierarquizado há privilégios, busca de privilégios. E para que a gente possa conversar, e eu gostaria também de ouvi-los, como comunicar de maneira que não seja de uma maneira oportunista ou de exploração. Como comunicar a dignidade da vida, a defesa dos fracos, a proteção dos que estão mais vulnerados. Tem um livrinho que vocês deviam de ler, que saiu discretamente, acho que foi pela Paulus mesmo que saiu, a Mistanásia. A mistanásia é a morte social. Assim como tem a eutanásia, tem também a mistanásia. A morte dos pobres, a morte dos fracos, a morte que pode ser evitada, a morte banalizada. A Marielle sofreu de mistanásia. Eliminada, executada, uma sociedade e uma cultura que tem a mistanásia, que quer matar os pobres, que quer matar os que incomodam. Uma das coisas que inclusive o Frei Beto coloca muito, é de que nós tivemos um grande desenvolvimento econômico e não tivemos um desenvolvimento humano. Não crescemos na dimensão humana. Não nos humanizamos, é até um pleonasmo. É duro viver de maneira sufocante, onde tua vida é negada, onde tua presença incomoda. É enlouquecedor. O grande desafio, e aí eu gostaria de ouvi-los, o grande desafio é como comunicar
na convivência, depois vocês na profissão, no trabalho, na maneira de ser, como comunicar vida, como comunicar misericórdia, compaixão, como comunicar respeito, acolhida. Jovens, não sejam medíocres. Que não haja conformismo. Como diz a Simone de Beauvoir, os opressores não teriam tanto poder se não tivessem nos oprimidos muitos que os apoiam. Ela usa um outro termo que eu não estou lembrando agora. Mas se não tivesse coniventes entre os oprimidos. E como dizia o Paulo Freire, a cabeça do oprimido muitas vezes pode ser a hospedaria do opressor. Como comunicar de uma maneira não equivocada de que a pena de morte já é real. Nós já estamos vivendo a pena de morte. Se o Brasil tivesse a pena de morte instituída, não teria tantas pessoas executadas, porque mesmo os países onde há pena de morte não se executa tanto quanto se executa aqui. A tortura, como não justificar a tortura? Talvez nós ainda não conseguimos comunicar isso de maneira adequada. Nós vivemos um momento de muita subjetividade, muito heterogêneo, de muitos e diferentes formas, de um pluralismo exacerbado e de um individualismo assustador. Tenham força e tenham coragem. Não desanime. Não tenham medo de perder. Tenham medo de ganhar. Não tenham medo de lutar. Mesmo que digam que seremos derrotados. A história, e nós fazemos parte da história, vai sempre mostrar de que os que estão certos, ou do que aqueles que foram fiéis, foram os que venceram. Muitas vezes a exigência mais forte que transforma a história é aqueles que perderam. E isso, nossa história está cheia, não é? Eu sou do tempo que ensinava na escola que o zumbi era um bandido. Eu sou do tempo que na escola ensinava que o Antônio Conselheiro era um lunático, era um louco. Hoje, a gente vai fazendo a revisão da história, buscando a história a partir de quem perdeu. Eu tenho muito medo da história a partir de quem ganhou. E é essa história que enfiaram na nossa cabeça. E nós temos que higienizar a nossa cabeça. O sofrimento não é para nos calejar. Não seja conformista. Nos teus olhos tem a marca das lágrimas, mas também dos sonhos. Então, não desanime, não desista. A história vai te fazer conhecer melhor, porque só conhecemos bem o que amamos. E só amamos o que conhecemos. Na Bíblia nós aprendemos que a melhor forma de conhecimento é amar. E o amor, todo amor tem sua dor. Então, que Deus abençoe todos vocês, dê força e dê coragem sempre. Como